Você que trouxe a sua Bíblia, vou falar algumas outras passagens e aí vou passando para vocês, tá? Mas se você trouxe a Bíblia, você pode abrir no livro de Josué, capítulo 3, versículo 15. Hoje nós vamos aprender uma lição muito especial. Todos acharam? Você que achou, coloque a Bíblia no seu coração e nós vamos pedir que o Senhor ele venha falar conosco. Nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos. Nós queremos, meu Deus, silenciar o mundo, silenciar tudo à nossa volta neste momento, para ouvir somente a tua voz. Nós queremos, meu Deus, aqui nessa noite aprender contigo, saber, meu Deus, qual é a lição que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor deseja nos alimentar, nos ensinar, nos moldar, Senhor, para que a gente seja cada dia mais próximos do que o Senhor sonhou para nós. Então, meu Deus, venha nos ensinar nessa noite, venha falar aos nossos corações verdadeiramente, venha repreender, Senhor, todo o mal, seja qual for, meu Deus, a alimentação, talvez que o diabo queira colocar, meu Pai, para nos impedir de sair daqui hoje transformados. Que o Senhor repreenda desde já e prepare, Senhor, este culto, essa palavra, para que assim, meu Deus, nós venhamos crescer cada vez mais contigo, Senhor, e viver a tua vontade para a nossa vida. Eu te entrego, Senhor, este momento da tua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, pois nós viemos aqui para te ouvir, Senhor. Fala conosco, meu Pai. Eu entrego essa palavra nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, pessoal? Amém. Bom, hoje o Senhor ele vai falar aos nossos corações e nós vamos aprender o que fazer quando estiver no meio. Pergunta para a pessoa aí do seu lado. O que fazer quando estiver no meio? O que fazer quando estiver no meio? No meio, obreira? Como assim no meio? No meio. Nós vivemos, cada um aqui tem a sua vida, né? Cada um tem uma caminhada, um propósito, um objetivo. E todos nós temos algum meio de algum caminho que estamos trilhando na nossa vida, é ou não é? Nós estamos constantemente, né, diante de situações e temos objetivos que nós ainda não alcançamos, alguns nós já até superamos, mas sempre existe um meio do caminho. Sempre existe algo na nossa vida que nós ainda não alcançamos, um lugar onde nós ainda queremos estar, imaginamos estar, e hoje o Senhor ele vai nos ensinar o que nós devemos fazer no meio do trajeto, no meio do caminho, no meio do plano. Essa palavra ela vai nos orientar para que através dessa lição o Senhor ele nos mostre qual é a vontade dele para a nossa vida, amém? Assim como nós, o povo de Deus aqui nessa palavra estava no meio de um caminho. E nós vamos ler lá no versículo 15, a palavra diz assim, ó, Josué 3,15, tá? A palavra diz assim: no 15, eu estava lendo 16. Era a estação da colheita e o Jordão transbordava sobre as suas margens. Assim, os sacerdotes que levavam a arca puseram os seus pés na água junto às margens do rio, e a correnteza acima daquele ponto foi interrompida, e começou a acumular-se a água numa grande distância de lá, perto da cidade chamada Adã, nos arredores de Zaretã, e a água abaixo daquele ponto correu para o Mar Morto, até o leito do rio, até que o leito do rio ficou seco. E então todo o povo atravessou de pé da cidade. Então todo o povo atravessou de pé em frente à cidade de Jericó. E os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados aonde? No meio do leito do rio, em terra seca, enquanto o povo passava e esperavam ali, até que todo o povo de Israel atravessasse pelo Jordão em terra seca. Vamos dar uma paradinha? Então essa palavra que ela diz, ela mostra, né, a travessia do povo de Deus ali. Eles estavam caminhando, né, em direção aonde? Em direção à terra prometida. E no meio desse caminho existia o Rio Jordão. E essa palavra
descreve o momento em que o povo de Deus atravessou o rio. Mas é interessante porque eles não atravessaram o rio a nado, né? Porque como nós lemos, eles atravessaram o rio através do quê? De um milagre de Deus. Muito parecido com aquele milagre que você lembra de quando Deus usou através ali, né, de Moisés. Quando Deus usou Moisés para libertar o povo de onde? Do Egito. Eles passaram pelo meio do mar Vermelho, o mar foi aberto para que o povo pudesse atravessar. E essa daqui é uma segunda travessia, não é aquela primeira, né? O povo já tinha passado pelo Mar Vermelho, juntamente com Moisés. Moisés já havia morrido. E aqui quem liderava o povo? Josué. E eles ainda estavam caminhando em direção à Terra Prometida. E neste trajeto eles tinham ali um novo obstáculo. Dessa vez era o Rio Jordão. E um milagre também aconteceu. E essa história ela me chamou muito a atenção pela forma como ela se descreve, né? Aqui, diferentemente da primeira travessia, né? O povo ali, eles também passaram de forma milagrosa, de forma que só Deus poderia, de uma forma que só Deus poderia realizar, mas eles precisaram agir, né? E a história, ela mostra como foi o comportamento do povo diante daquela situação. E através dessa história que o Senhor ele vai falar no nosso coração. Porque o povo aqui, eles não tinham ainda chegado ao seu destino final. Eles estavam caminhando rumo à Terra Prometida. E no meio desse caminho, quando essa história acontece, né, eles precisam passar por isso para continuar caminhando em direção ao propósito deles. E da mesma forma é na nossa vida. Como eu disse, né, cada um de nós tem os seus objetivos, tem as suas metas, tem o seu propósito. Nós estamos sempre caminhando em direção à vontade de Deus na nossa vida, mas nós temos que aprender a nos comportar no meio desse caminho. Porque nem todos os dias da nossa vida são dias onde nós chegamos a algum lugar. Mas todos os dias que nós vivemos, nós estamos no meio de um processo, no meio de um aperfeiçoamento, no meio de uma caminhada onde o Senhor ele deseja que através daquilo que a gente aprendeu aqui hoje, a gente possa tomar as decisões, né, agir da forma correta para que o Senhor ele continue conduzindo o nosso caminho e a gente chega, né, e que a gente possa chegar no lugar certo, que é o lugar que Deus ele sonhou para nós. Nesse caso aqui, o povo caminhando ali, eles não foram de qualquer jeito, chegando ali às margens do rio para atravessar. Não, foi um processo. E ali a Bíblia começa dizendo lá no versículo 15, que nós acabamos de ler, que primeiramente os sacerdotes ali do povo, que carregavam a arca da aliança, se aproximaram das margens do rio, e o rio ele não estava numa época seca, e por isso eles atravessaram. Não. Eles estavam ali e era uma época de cheia, era uma época que o rio transbordava. Eles estavam ali muito cheios, as correntezas muito fortes, e quando os sacerdotes eles chegam ali à beira do rio, a Bíblia fala que eles colocaram os pés, e quando eles colocaram os pés na água, ali a divisão aconteceu. E ali toda a correnteza do rio que descia com muita força, ela parou, e como uma parede, né, se formou ali, e toda a parte de baixo do rio que estava ali banhada por aquela correnteza ficou seca até o final, né? Até a margem do Mar Morto, e por aquele caminho todo o povo passou. E nós vamos aprender a nos comportar quando estivermos no meio, porque no meio do caminho aqui eles precisaram se comportar da maneira como Deus esperava para que eles pudessem viver esse milagre. E a primeira coisa que nós vamos aprender é como administrar as nossas ações. Porque a nossa vida, né, no meio do nosso caminho, no meio da nossa trajetória, nós vamos precisar aprender a administrar as nossas ações. Porque nós não podemos agir, né, de forma que Deus ele não possa, através das nossas ações, através da nossa parte sendo feita, operar um milagre dele. Diferente, como eu disse, da primeira travessia deles, dessa vez, quem precisou agir primeiro não foi Deus. Quem agiu primeiro foram os homens. Por quê? Porque os sacerdotes fizeram o quê? Colocaram os pés na água e depois disso, as águas se abriram. Deus, ele mandou, né, através de Josué, que o povo fosse em direção à travessia. E ali eles obedeceram a voz de Deus e deram um passo. Eles tomaram a atitude de fazer conforme Deus ordenou. E ali, como eles colocaram o pé, Deus fez a parte dele para fazer o que eles não poderiam fazer. Porque colocar o pé não trazia
Deus com aquela atitude, sim. Porque quando eles obedeceram a Deus, agindo conforme Deus ordenou, ali eles passaram a viver mais um dos muitos milagres que Deus ele fez na vida do povo durante todo esse trajeto. E eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Que Deus poderia abrir ali o caminho no meio daquele rio, assim como ele havia feito anteriormente com Moisés, sem que o povo fizesse nada, não poderia? Poderia. Mas dessa vez Deus escolheu não fazer. E eu fiquei pensando sobre isso. Deus ele é onipotente, ele não precisava, Deus ele não dependia da ação do povo para que o seu poder se apresentasse. Mas dessa vez Deus ele fez diferente. E isso nos ensina o quê? Isso nos ensina que quando nós fazemos a nossa parte, quando nós escolhemos, administrar as ações, as escolhas que a gente toma na nossa vida, nós possibilitamos que Deus ele faça aquilo que Ele quer fazer. E não que Ele não seja poderoso para fazer, Ele é. Mas em cada coisa, em cada milagre, em cada experiência que a gente tem com Deus, existe algo que nós temos que aprender. E eu creio que talvez uma das coisas que aquele povo precisava aprender era a fazer algo para que Deus pudesse atendê-los, para que Deus pudesse abençoá-los, para que Deus pudesse socorrê-los, ajudá-los. Porque a gente sabe que o caminho do deserto para o povo foi um caminho difícil, porque foi um caminho de inconstância. Em muitos momentos ali, eles se afastaram de Deus, por causa das más escolhas que eles faziam. Então dessa vez, Deus poderia também fazer como Ele fazia antes, de mandar o maná do céu, de abrir as águas sem nenhuma atitude deles, mas dessa vez não foi assim. E dessa vez eles tinham que aprender. E em algumas determinadas vezes na nossa vida também vai ser assim. Nós não podemos achar que agir com Deus é como um protocolo, como se a gente fizer tudo igual, todo dia, todas as coisas vão acontecer. Não. Porque a nossa vida com Deus, ela é pautada em relacionamento. E não em um livro de deveres e direitos. Ai, Senhor, se eu fizer isso, eu tenho o direito dessa bênção. Não. Deus ele não é obrigado a fazer nada por nós. Tudo que Ele faz por nós é pelo quê? Pelo amor dEle por nós. E através desse amor é que nós somos abençoados, é que nós somos guiados, é que nós temos a chance de crescer. E talvez aquele povo ali tenha sido acostumado da forma errada, acostumado a não ser grato pelo tanto que Deus fazia, a achar que era obrigação de Deus fazer o tanto que Ele já fez, o tanto que Ele havia feito, tantos registros, tantas memórias, tantas coisas que eles eram provas vivas que Deus havia operado milagres, sabe? Então o que nós viemos aprender, sabe? Essa primeira lição, que nós possamos administrar no meio da nossa trajetória com Deus, as nossas ações, as nossas escolhas, aquilo que a gente decide fazer, para que através dessas escolhas que a gente decidir tomar, a gente possa dar a possibilidade de Deus fazer a vontade dEle. Porque quando nós agimos e não damos espaço para Deus, Ele não vai operar. E assim, muitas vezes o povo se comportou. Quando eles decidiam adorar outros deuses, quando eles achavam que era por causa deles e não por causa da bênção de Deus, eles não caminharam para o crescimento, porque as ações deles não favoreciam a vontade de Deus, não davam espaço para Deus agir. E por isso e por esse motivo é que quando essa situação acontece, Deus ali vê que eles estão caminhando conforme deveriam, eles estão sendo obedientes. Deus chama Josué, Deus, um pouco antes aqui da gente ler, se você quiser, você pode ler na sua casa lá, desde o início do capítulo 3, é assim que acontece. Deus chama Josué, Deus dá a instrução de como eles vão atravessar, Josué chama os sacerdotes, fala com o povo, explica o que eles devem fazer, e aí eles vão lá e fazem. Mas nem sempre foi assim, porque às vezes o povo não caminhava conforme que Deus dava a direção. Muitas vezes isso havia acontecido antes com Moisés. Deus chamava Moisés, dava uma orientação do que ele deveria fazer, do que o povo deveria fazer, como ali todos eles deveriam se comportar, e chegava na hora da prática, eles não faziam. E não saía o resultado que eles deveriam, do que eles deveriam fazer, por causa da desobediência, às vezes por causa do orgulho, às vezes por causa do egoísmo, às vezes por causa das contendas que eles criavam entre eles. Cada hora, alguma vontade da carne, alguma coisa no meio do caminho ali, colocava eles contra Deus. Eles começavam a agir contra o próprio crescimento, contra a vontade de Deus
quando nós estivermos no meio do nosso caminho, a nosso próprio favor. E a melhor forma de fazer isso é caminhar segundo a vontade de Deus. É fazer com que as nossas ações sejam ações de quê? De obediência. Ações daqueles que querem fazer o melhor, querem fazer aquilo que está ao seu alcance para que a vontade de Deus se realize. Se você deseja, meu amado, que a vontade de Deus seja feita na sua vida, o primeiro passo que você deve tomar é administrar as suas ações, administrar as suas escolhas, fazer com que elas caminhem em direção àquilo que é a vontade do Senhor. Amém? Dessa forma, nós poderemos nos abrir, né? Nós poderemos estar disponíveis para que os milagres aconteçam. Nós nunca podemos achar na nossa vida que as coisas de Deus elas devem acontecer automaticamente, porque não é assim que funciona. Nós precisamos criar um relacionamento com Deus, estar dispostos a fazer a nossa parte para que Ele faça a dele. Porque sendo assim, né, os planos que o Senhor ele tem de bênção e de crescimento para nós, esses planos poderão se realizar. Eu estava pensando sobre isso numa coisa que aconteceu muito simples, né? Semana passada a gente estava num lugar, eu estava num lugar com a minha família, e aí eu fui no banheiro, e aí eu saí do banheiro, e a gente tem costume, né? Às vezes você vai no shopping, vai no restaurante, em algum lugar, você vai no banheiro, e quando você vai lavar a mão, a torneira é automática, né? Você põe a mão embaixo e joga água. E eu estava com a Isabela, a gente foi no banheiro, e o banheiro tinha uma decoração assim diferente, a gente ficou distraída pelo banheiro. Eu saí, coloquei o sabão na mão, esfreguei a mão, coloquei a mão embaixo da torneira e tô lá. E a água não cai. E eu, distraída, estava conversando com a Isabela, a torneira também era um pouco diferente, só que além dela ser de uma cor diferente, ela era meio dourada, eu dei um olho para perceber que ela não era uma torneira automática. Para a água cair da torneira, eu ia ter que fazer o quê? Abrir. Mas eu sei abrir uma torneira. A questão é que eu fui no automático. Eu fui esperando que a água fosse cair sozinha. Eu fui lá, passei o sabão, esfreguei a mão, tô aqui, Isabela, papai, e nada da água. E aí quando eu me liguei, aí eu falei, oxi, mas não, lógico que não vai cair, né? Se eu não me ajudar, se eu não abrir a água pra eu mesma lavar minha mão, aí fui lá, abri a mão, lavei, enfim. E quando eu parei, né, essa situação aconteceu, eu ri sozinha e aí passou. E aí eu já estava pensando sobre isso, eu falei, poxa vida, é exatamente assim. O povo estava acostumado a viver com a provisão de Deus, a ponto deles tornarem aquilo uma coisa não normal, mas eles abusaram daquilo e passaram a viver como se a bênção de Deus não fosse mais que a obrigação deles, sabe? Não era assim, ai Senhor, obrigada por esse maná, que eu não sei como que o Senhor fez, mas caiu do céu e me serviu agora, e eu não vou passar fome, e as minhas roupas vão durar a minha vida toda. Tudo que eles viviam naquele caminho era o quê? Era milagre. Mas de tantos milagres, eles começaram a viver como se aquilo fosse o quê? Nada mais que a obrigação de Deus. E não é assim. A gente não pode encarar na nossa vida as coisas assim. Como na minha cabeça a água deveria sair da torneira automática. Não existe água automática. Não existe. É claro que a tecnologia ajuda e a gente vai se habituando, vai evoluindo, mas se a gente olhar espiritualmente, é exatamente isso que às vezes a gente faz. Às vezes a gente não faz a nossa parte de ter relacionamento com Deus e acha que a nossa comunhão e acha que os milagres que poderiam acontecer não são mais do que a obrigação de Deus. É algo que Deus ele vai fazer porque Ele é obrigado a fazer, porque Ele fez no passado e Ele vai fazer no futuro, e não é assim que funciona. Deus ele só pode fazer com que o milagre e aquilo que Ele quiser que aconteça na nossa vida se cumpra se a nossa vida permitir isso, se a nossa escolha permitir isso, se a gente escolher, sabe, entender que viver com um relacionamento com Deus não é achar que tudo é na base do automático, que é só colocar a mão aqui, só estender a mão e tudo vai acontecer. Não, a nossa vida com Deus não pode ser simples assim. A gente precisa reconhecer o milagre que é, a bênção que é, o privilégio que é ter acesso a um Deus tão grande, ter acesso a um Deus tão poderoso, aleluia, a nosso favor, nos amando, cuidando de nós, mostrando o cuidado, sabe? Nós precisamos aprender a viver como quem se relaciona, sabe, de verdade. Vivendo um relacionamento com Deus sem banalizar a presença dEle, sem deixar de fazer questão daquilo que é importante. Porque o nosso momento de comunhão com Deus, para reconhecer tantos milagres que Ele faz no meio do caminho, é importante.
E a gente tem que ter essa visão, porque, como eu falei, né, muitas vezes, quando a gente está no meio do caminho, talvez é no meio do caminho que nós somos mais tendenciosos a pensar assim. Por quê? Porque o meio é onde a gente já não tem mais aquela euforia do começo, mas também não tem aquela sensação de vitória, de realização do final. O meio é só o meio. O meio é onde você não tem o gás no começo, você ainda não ganhou, não conquistou aquilo que você queria, mas você está ali. E o meio do caminho é parte do processo. E nós precisamos ver Deus também no meio dos caminhos da nossa vida. Não só quando as coisas começam e a gente tem aquela euforia por dar um novo começo em algo, e nem só quando as bênçãos elas já chegaram, quando os milagres já estão nas nossas mãos. Nós precisamos ser capazes de enxergar Deus em toda a nossa vida, em todos os caminhos e no meio de tudo, sabe? No meio da nossa semana, no meio das nossas atividades diárias, no meio do nosso período de escola, no meio daquilo que talvez não seja o que a gente mais gosta de fazer, mas é necessário. Nós precisamos ser capazes de enxergar Deus no meio da nossa vida. Nós não devemos enxergar Deus, por exemplo, falando ao nosso coração só quando é dia de culto. Nós precisamos enxergar Deus no meio da nossa semana, quando a gente escolhe ler a palavra para aprender o que Ele quer falar com você. Porque o Senhor quer falar o quê? Todos os dias. Deus não quer falar com a gente só quando nós estamos aqui no culto. Deus quer falar conosco quando nós estamos na nossa casa também. Deus quer falar conosco quando nós priorizamos fazer algo em comunhão com Deus, quando poderíamos fazer tantas outras coisas. Porque a verdade é que o mundo tem cada vez mais, atrativos, cada vez mais coisas legais, interessantes, chamativas para fazer. E quando nós deixamos de lado o relacionamento com Deus, nós erramos no meio desse caminho. E nós não podemos viver dessa forma, porque quando nós deixamos de policiar as nossas atitudes, deixamos de administrar as nossas ações no meio do caminho, é quando nós muitas vezes trocamos as prioridades. Fazemos Deus deixar de estar no primeiro lugar, que é onde Ele deve estar na nossa vida, e aí passamos a dar importância a coisas que vão passar. Porque as coisas elas passam, mas a palavra do Senhor ela não passa, ela permanece para sempre. E nós temos que crer e guardar isso no nosso coração. Então que essa seja a primeira lição dessa noite. Nós viemos aprender a administrar a nossa vida, começando pelas nossas atitudes. Para que em todas as ações, Deus ele possa agir através de nós e nos abençoar e nos guiar para que no meio do nosso caminho Ele esteja presente e no final também operando milagre, nos abençoando e fazendo com que a gente alcance o que Ele sonhou para nós. Amém? Eu acho muito interessante que, pensando ainda sobre a administração, talvez a nossa vida ela seja nosso dever, de administrar a nossa vida é como o dever de um caseiro, Todo mundo aqui sabe o que é um caseiro? Quando uma pessoa ela tem uma terra, uma propriedade, uma casa, uma chácara, uma fazenda, seja o que for, e ela não mora naquele lugar, o que ela faz? Ela contrata o serviço de uma pessoa e essa pessoa é o caseiro. O que o caseiro faz? Ele tem a responsabilidade de cuidar de algo que não é dele, mas ele vai fazer aquele trabalho ali de manter, de cuidar, e ele precisa fazer aquilo como se fosse dele. Eu me lembro que uma vez a Valvilma falava sobre isso, quando nós estávamos lá no sítio, e ela falava assim, eu oro muito para Deus me dar alguém que me ajude a cuidar do sítio, que seja um caseiro bom. E aí a gente conversando, e ela falava sobre essas dificuldades, e aí uma coisa que ela falou, quando eu estava lendo essa palavra eu lembrei, porque ela falou bem assim, o problema é que a gente demora até achar um caseiro bom, porque o caseiro bom é aquele que cuida da casa como se fosse dele. E aí eu fiquei pensando nisso, que a nossa vida ela é assim. Deus ele nos deu a nossa vida como uma propriedade que é de quem? É dele. E nós somos o quê? O caseiro. E nós precisamos cuidar da nossa vida como o nosso bem mais precioso, porque é algo que o Senhor confiou nas nossas mãos. Tudo aquilo que nós temos na nossa mão, na nossa vida, é uma dádiva, é um presente que o Senhor nos deu para cuidar. E nós precisamos fazer com que o nosso papel ele seja desenvolvido da melhor maneira possível. Nós não podemos ser um caseiro desleixado com a nossa vida, sem cuidar dos meios dos caminhos aonde nós estamos. Nós precisamos cuidar da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, para quem tem filho, enfim.
nós precisamos cuidar daquilo que o Senhor Ele permitiu que viesse até as nossas mãos. Porque na verdade Ele é o dono de tudo. Mas se Ele nos permitiu cuidar, nós devemos fazer isso com a importância que é devida. Nós devemos fazer isso com todo amor, com todo cuidado. Porque quanto mais nós fazemos isso, mais nós mostramos a Deus o quanto nós nos importamos com o presente e com as bênçãos que Ele tem dado nas nossas mãos. Nós não podemos ser como um caseiro imprudente que recebe, por exemplo, as terras das mãos e aí quando o chefe vai embora, mata o boi, faz churrasco, chama os amigos, pinta a casa, muda tudo. É assim? Não. Nós não podemos ser assim. Nós precisamos cuidar como a menina dos olhos, né? Nós precisamos cuidar com toda a atenção possível para que a nossa casa, para que a nossa vida, né? Para aquilo que Deus Ele nos deu para administrar, seja cada vez mais parecido com o que Ele sonhou para que fosse. Porque na verdade pertence a Ele. Se a nossa vida pertence a Ele, nós precisamos cuidar para que ela seja o mais próximo possível do projeto que vem de quem? Do Senhor. É dessa forma que nós temos que nos comportar. A segunda coisa que nós devemos ter o cuidado de administrar no meio do caminho a segunda coisa que nós devemos tomar cuidado para administrar no nosso caminho são os nossos pensamentos. É a nossa mente. E a palavra, ela fala sobre isso também. Porque depois que os sacerdotes ali pisam no rio, as águas elas se abrem. E aí quando as águas elas se abrem, os sacerdotes começam a caminhar, mas eles não atravessam o rio. A Bíblia fala o quê? Que eles param no meio. Então os sacerdotes, juntamente com a arca do Senhor, eles param no meio para que o quê? Toda a caravana passe. E se você ler, né, lá no capítulo 4 fala, são muitas pessoas, mais de 40 mil pessoas. Então foi um tempo de travessia, né, ali, onde os sacerdotes, eles não chegaram até o outro lado primeiro. Eles ficaram ali no meio. E enquanto eles estavam no meio, todo o povo estava passando. Os homens, os guerreiros, as mulheres, as crianças. E eu fiquei pensando sobre isso, né? Que aquele milagre era uma coisa muito maravilhosa de se ver. Eles estavam vivendo ali um milagre diante dos seus próprios olhos. Mas naquele momento eles precisavam cuidar das suas mentes. Eles precisavam cuidar dos seus pensamentos. Por quê? Porque a dúvida poderia vir naquela hora. Você imagina que no meio do caminho eles não conseguiam ver nem o ponto de partida e nem o quê? Nem o ponto de chegada. Porque tudo que tinha entre eles e o povo ali era o quê? Água. Tudo que tinha em volta deles era uma parede gigante do quê? Das águas que o Senhor fez parar para que eles passassem. E será que talvez no meio do caminho os pensamentos não vieram de quando será que Deus vai fazer essa água soltar da parede? Será que a água não vai descer com a gente no meio? Será que antes da gente terminar de passar, as águas vão matar e a gente não vai conseguir atravessar? Enfim, pensamentos de derrota, pensamentos de colocá-los ali, né, numa situação de morte. Qualquer pensamento que humanamente seria normal, não seria? Se você vê uma água do mar como uma parede na sua frente, como humanos, eu creio que talvez seria até natural pensar dessa forma. Mas quando eu vejo que essa palavra ela termina, né, com os próprios sacerdotes que estavam ali sendo os últimos a atravessar e Deus cumprindo por completo, né, aquele milagre maravilhoso, o que eu penso é que eles precisaram manter a fé. Então eles precisavam administrar o quê? A mente deles naquele processo, naquele meio. Naquele meio do caminho, eles tinham que cuidar da mente deles. Porque se eles não cuidassem da mente, eles poderiam perder a fé. Eles poderiam desistir. Eles poderiam deixar de acreditar. Eles poderiam blasfemar. Eles poderiam muita coisa. E a gente sabe que o povo de Deus teve um histórico de quê? De ingratidão. Eles poderiam ser ingratos. Eles poderiam se cansar. Eles poderiam desistir. Muitas coisas poderiam acontecer. E caso essas coisas acontecessem, eles teriam perdido a batalha do quê? Da mente. E na nossa vida é exatamente da mesma forma. No meio do caminho da nossa vida, no meio dos nossos objetivos, no meio dos nossos planos, nós temos que administrar os nossos pensamentos. Nós não podemos deixar que os nossos pensamentos nos levem para longe de Deus. Nós não podemos deixar que os nossos pensamentos nos levem a lugares de incredulidade, de não acreditar no poder de Deus, no impossível, de não acreditar na mudança de um quadro, de uma situação, de uma doença, de uma dificuldade. Nós não podemos deixar de acreditar. Nós precisamos, no meio do nosso caminho, sermos capazes
ampara. A nossa vida ela é um milagre. Nós temos muitos motivos para reconhecer isso. E nós precisamos fazer, né, disso uma memória diária. Todos os dias nós precisamos nos lembrar. Porque se todos os dias a gente fizer dessa forma, né, nós mantemos a nossa fé viva. Nós mantemos a nossa fé em Deus de forma verdadeira, sem abrir espaço para brechas que possam nos afastar do propósito. Eu estava pensando, né, em relação a isso, que uma das pessoas que a gente tem como referência, né, em relação aos pensamentos é Davi. Quando a gente olha para a história dele, ele não foi imediatamente, né, assumir o posto de rei quando ele foi ungido. Porque existiu um tempo, existiu um meio entre a sua unção e a posse do seu cargo, existiu um meio. E esse meio foi um meio grande, relativamente grande. Por quê? Porque não foi um dia nem dois. Ele amadureceu, ele viveu muita coisa. O tempo passou, 20 anos se passaram entre o período da sua unção e o período da sua posse. E nesse período, Davi precisou administrar os seus pensamentos para continuar acreditando que Deus que o ungiu a rei iria cumprir a sua promessa. No meio do caminho da nossa vida, nós precisamos continuar acreditando que o Deus que nos prometeu irá cumprir todas as promessas que Ele fez para nós, sejam elas qual for. Nós não podemos perder a fé. Por isso nós não podemos deixar, sabe, que o diabo ele tome a nossa mente. Que o diabo ele faça com que a gente enxergue somente o lado ruim das coisas, somente aquilo que dá errado, somente aquilo que é um problema, somente aquilo que é trabalhoso. Não! Nós temos que tomar cuidado em administrar os nossos pensamentos, porque o meio do caminho, às vezes, vai parecer cansativo, vai parecer que a gente está esperando por algo que nunca vai acontecer, vai parecer que está demorando demais, mas quem conhece o tempo? O Senhor. Nós devemos apenas obedecer, nós devemos confiar, nós devemos fazer a nossa parte, guardar os nossos pensamentos, manter a nossa fé e deixar Deus agir. Porque no momento certo as coisas acontecem. No momento de Deus para nós é que as coisas elas vão ser colocadas no lugar que Ele achar melhor. E para isso nós temos que dar a Deus, né, a liberdade de agir na nossa vida, de controlar o nosso pensamento, colocar nossa fé, nossa esperança nele e confiar que se Ele vai fazer o melhor, não existe pensamento de desânimo que pode nos derrubar, não existe barreira capaz de nos impedir de viver o que Deus ele tem de melhor para nós. Que dessa forma a gente venha viver a nossa vida, né? Eu estava pensando que lá em 2 Coríntios, se você não quiser abrir, você pode anotar e na sua casa você lê. A palavra, em 1 Coríntios 16, a palavra diz assim, ó. 1 Coríntios 16. Se você quiser abrir, 13 e 14. A palavra diz assim, ó. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem e sejam fortes. E aí lá no 14 fala assim, ó, e façam todas as coisas com amor. E essa palavra, quando eu li, ela me chamou muito a atenção porque parece uma preparação de guerra, né? Assim, parece que ele está deixando um trecho, né, dessa carta como uma preparação para algo muito grande. E quando eu estava lendo todo esse capítulo, a verdade é que não. A verdade é que Paulo estava só descrevendo quais eram os próximos passos da viagem, quem seriam os irmãos que iriam estar com ele, os irmãos que iam continuar na cidade onde eles estavam. Eram coisas do dia a dia, eram coisas o quê? Normais. E aí Paulo dá uma mensagem de ânimo dessa, né? Ele dá uma mensagem de ânimo falando que eles devem ficar alertas, permanecer firme na fé, ter coragem, ter bom ânimo. E no final ele ainda fala, façam todas as coisas com amor. E aí quando eu li essa palavra, eu pensei sobre isso, sabe? Que esse deve ser o nosso pensamento para viver o meio da nossa vida. Porque nem todos os dias a gente se levanta para realizar o impossível. Mas viver um dia normal também deve ser um dia onde nós viveremos da melhor forma possível. Onde nós viveremos aquilo que Deus ele pode nos mostrar de melhor aquele dia. Onde nós vamos viver cheios de fé, onde nós viveremos fazendo arroz e feijão, fazendo isso também com amor. Porque Paulo não falou para
com amor. Que a gente faça destas coisas as coisas que vão mostrar a nossa fé, as coisas que vão mostrar a nossa atenção, as coisas que vão mostrar a nossa permanência. Porque diferente do que muitas pessoas acham, permanecer não é uma coisa que você faz de um dia para o outro. Permanecer é uma coisa que precisa de tempo. E a gente só consegue permanecer se a gente vencer um dia após o outro. Um dia de cada vez. Então a gente pode e a gente deve olhar para a nossa vida dessa forma. De aprender a se comportar e fazer assim como Paulo diz. Todas as coisas com amor. Eu creio que Paulo também teria usado essa palavra. Mesmo se ele estivesse indo para a prisão. Mesmo se ele estivesse indo bater de frente com alguém por causa da palavra. E mesmo quando ele estava ali só colocando em ordem a agenda dele. Porque todas as coisas incluem também as coisas normais, as coisas ordinárias, né? As coisas que nós devemos fazer também com amor para que Deus ele possa agir e nos abençoar e guiar o nosso caminho. Essa é a melhor forma da gente viver a nossa vida. É fazendo com que o meio dela, fazendo com que as coisas que a gente faz durante o caminho, enquanto a gente espera algo, enquanto a gente caminha em direção a algo, seja feito da melhor maneira possível. É dessa forma que os milagres acontecem, é dessa forma que as bênçãos e os milagres do Senhor, eles mostram o nosso crescimento, sabe? Eu estava em casa essa semana e ontem mesmo a Isabela estava estudando e ela veio do quarto. E eu estava já pensando na palavra, eu tinha acabado de ler essa palavra aqui, sobre fazer as coisas com amor. E aí ela veio lá do quarto falando com a minha mãe assim, madrinha, minha bolsa está mais pesada, tal. Ela está, né, num novo ano que tem muitas matérias. E ela falou, tudo bem, essa bolsa aqui já não vai servir mais para o ano que vem, mas ano que vem a gente vai comprar outra. E aí eu consigo organizar melhor as minhas coisas, organizar melhor o meu material. E a minha mãe riu para ela e falou, velhinha, o ano está acabando. O ano que vem a gente compra outra. E quando eu ouvi aquilo, eu achei engraçado. E na mesma hora, Deus ele me mostrou e me ensinou a ser grata por aquilo. Porque eu lembro quando a Isabela nasceu. E quando a Isabela nasceu, a gente não tinha a condição que a gente tem hoje. A gente mal tinha condição de arrumar o quarto dela. E hoje ela pode pensar assim, tudo bem, o ano que vem eu vou comprar outra mochila. É outra mochila, é uma coisa muito simples. Mas eu já estudei e não tinha uma mochila, por exemplo. E eu consigo olhar, por exemplo, o crescimento de Deus, né? Desculpa, fiquei emocionada. Eu consigo olhar o crescimento de Deus na nossa família. Como isso é uma coisa boa, sabe? Que bom que ela pode pensar dessa forma. Porque quando eu tinha idade dela, eu não podia. Quando a mãe dela tinha idade dela, a mãe dela não podia. Quando a minha mãe tinha idade dela, a minha mãe não podia. E hoje a gente pode. E quando eu pensei naquilo, eu falei, meu Deus, obrigada. Obrigada porque hoje a gente pode fazer planos de coisas que antigamente a gente não podia. E isso não é normal. E eu falei para Deus, eu não quero nunca na minha vida me acostumar com isso de forma negativa, sabe? Fazer disso algo tão normal que eu não vou valorizar. Porque eu sei como foi difícil quando a gente não estava nesse lugar, sabe? E aí eu fechei os olhos, né, na minha oração, eu falei, Deus, se hoje a gente está nesse lugar, eu te agradeço. Falei, obrigada, porque hoje nós estamos nesse lugar. E de viver um crescimento onde esse tipo de coisa é normal. Mas é normal porque essa é a realidade dela. Pra gente que sabe como a realidade um dia foi, isso é maravilhoso. Isso tem que ser uma coisa extraordinária. E vai ser sempre, sabe? E se você se esforçar um pouco, você vai conseguir enxergar isso na sua vida também. Quantas coisas você já viveu, meu amado? Quantas histórias você tem para contar com Deus? E Deus, Ele pode te fazer ser grato. Se você puder olhar com gratidão para a sua vida normal. Para você que hoje levantou, foi para a escola. Para você que hoje levantou e tinha um trabalho para trabalhar. Para você que hoje só levantou, porque muitas pessoas hoje não levantaram. Mas nós estamos aqui, vivendo milagres, pequenos milagres, que na verdade, se a gente olhar com olhos de gratidão, não são pequenos, são grandes. Grandes provas do amor de Deus para nós. Grandes formas de Deus mostrar para você que Ele te ama. Grandes formas de Deus mostrar para você que Ele é presente no meio do seu caminho. São grandes formas de Deus te mostrar que você pode passar pelo meio do caminho, que às vezes ele vai ser difícil
mas você não pode desistir. E se você tiver fé para permanecer, esse meio do caminho, ele vai te ensinar aquilo que você precisa aprender para ser grato quando você chegar lá na frente. Eu olho para a minha vida hoje e, graças a Deus, essas lágrimas elas foram de alegria. Porque Deus me mudou a minha sorte. E Deus poderia me fazer ser grata à vida que eu tenho hoje, sem passar por nada daquilo. Mas, talvez se eu não passasse, eu não seria grata da forma como eu sou, entende? Então, nem tudo que a gente passa na nossa vida, né? A gente na hora compreende, a gente na hora aceita e é tudo lindo. Não, às vezes a gente tem medo, às vezes a gente se questiona, e é por isso que a gente tem que guardar os nossos pensamentos, para a gente nunca pecar contra Deus. Mas que a gente vai ter momentos de crise, a gente vai. Faz parte da vida, faz parte do meio do caminho. Mas a gente nunca pode perder, sabe? A gente nunca pode perder a fé. A gente nunca pode deixar que o nosso pensamento fale mais alto do que a nossa fé. Que a nossa carne, ela fale mais alto do que a nossa fé. Porque a fé que nos trouxe até aqui, ela pode nos levar a viver muitas e muito mais experiências e testemunhos com Deus. Não pense que Deus ele quer ser o Deus que te deu testemunhos de 10 anos atrás. Deus ele quer ser o Deus da sua vida para te dar testemunhos hoje. Testemunhos hoje pequenos, amanhã maiores, e não importa o tamanho. Quanto mais experiências a gente tiver com Deus, quanto mais relacionamento a gente tiver com Ele, melhor. A gente precisa acreditar nisso e a gente precisa administrar, sabe, os nossos pensamentos, para não dar espaço para a ingratidão, para não dar espaço para a incredulidade. E para finalizar, a última coisa que nós precisamos administrar no meio do caminho é o nosso tempo. Nós já falamos aqui sobre administrar as nossas ações, sobre administrar os nossos pensamentos. Nós precisamos falar agora sobre administrar o nosso tempo. Por quê? Porque, como eu disse, né, nós estamos falando sobre o meio das coisas. Nós não estamos falando sobre a realização delas. E para que as coisas elas se realizem, é preciso passar pelo meio. Mas se a gente não sair do meio, a gente nunca vai chegar no final. E nós não podemos permitir que as situações na vida, durante esse meio, sejam capazes de nos paralisar. Nós não podemos agir como se o lugar onde nós deveríamos só passar seja um lugar onde nós vamos morar. Não, não é assim que deve ser. Para nenhuma área da nossa vida. A travessia do Rio Jordão, ela tinha um nome, era o quê? Travessia. Eles iriam atravessar, ninguém ia morar no meio do rio. Porque aquela parede não ia ficar lá para sempre. Era um milagre o quê? Temporário. Era algo que Deus ele fez porque eles iam passar, depois que todo mundo passasse, o rio continuaria a fluir. E as coisas voltariam ao lugar. Foi assim que aconteceu. As pessoas passaram, todas de pés secos. Quando o povo terminou de passar, a água voltou a jorrar. E na nossa vida nós temos que entender, meu amado, que os meios da nossa vida, eles precisam ter tempo de acabar. Nós não podemos fazer do lugar de estágio um lugar de estado. Nós precisamos passar pelo processo, deixar Deus nos ensinar o que temos que aprender e dar o próximo passo. Senão a gente vive uma vida paralisada, vive uma vida que não sai do lugar, vive uma vida que não cresce e principalmente vive uma vida que perde o tempo. Porque quando a gente não administra o nosso tempo, a gente perde ele. Porque as horas elas não param, né? Nós temos um dia com 24 horas e esse dia ele tem hora para começar e hora para terminar. Acabou esse dia, já começou o outro. Não tem nada que a gente possa fazer a respeito disso. Mas o que a gente pode fazer dentro do tempo, das 24 horas que Deus ele nos dá todos os dias, é administrar esse tempo. Administrar esse tempo para que haja evolução na nossa vida. Para que a gente possa viver os milagres e ver a nossa vida caminhar, sabe? A gente precisa ser capaz de enxergar as áreas da nossa vida, os nossos meios, os nossos projetos, aquilo que a gente tem se empenhado. A gente precisa enxergar a evolução, como a pastora falou no último encontrão. Então que Deus, através dessa palavra, Ele possa trazer para nós, sabe, cada dia mais esse senso de que está nas nossas mãos. Está nas nossas mãos todo o potencial para viver o melhor de Deus nessa terra. Mas se isso vai acontecer ou não, depende de como nós, como bons caseiros, vamos cuidar do que Deus ele deu para nós.
essa palavra, né, ela termina dizendo, lá no capítulo 4, se você quiser, você pode ler na sua casa, que Deus deu uma ordem a Josué, Deus mandou 12 homens, um de cada tribo ali, recolher daquele trajeto do rio onde eles passaram, cada um uma pedra. Eles deveriam colocar essa pedra no ombro, atravessar o rio, e eles deveriam levar lá para o alojamento. Por quê? Para que eles se lembrassem. A palavra fala, né, que Deus mandou Josué dar essa ordem aos homens, e eles carregariam com eles aquelas pedras em sinal de memória. Eles guardariam aquilo ali como algo que iria marcar aquela situação, aquele milagre, aquela travessia maravilhosa. E aí, quando os filhos perguntassem o que são essas pedras, eles deveriam responder que o Senhor Deus fez um milagre, abriu as águas do rio para que o povo passasse em segurança, de pés secos, e assim foi. E assim deve ser na nossa vida. Nós precisamos passar sim pelos milagres, nós precisamos testemunhar na nossa vida aquilo que Deus ele fez através da grandeza dele, mas nós precisamos continuar caminhando. Era para que eles se lembrassem que eles guardaram as pedras, mas eles não iriam ficar ali para sempre, porque aquele não era o destino final. O destino final era a terra prometida, mas eles não podiam o quê? Esquecer. Então, para não esquecer, Deus deu ali um marco, eles marcaram com as pedras aquela história marcante na história deles, para contar aos seus filhos, mas eles seguiram em frente. Deus quer que a gente siga em frente, guardando sim os milagres, os testemunhos, as maravilhas que Ele faz, mas que a gente não venha parar no meio do caminho, porque nós temos aonde chegar, nós temos a nossa salvação para alcançar, nós temos muito de Deus para viver aqui, e quando nós estamos dispostos a tomar atitudes, a pensar da forma que Deus ele quer e a administrar o nosso tempo, nós conseguimos vencer e viver o que o Senhor tem para nós. Amém, igreja? Amém.